live de hoje, essa tarde, 13 horas, começando com o tema de hoje: qual é a influência dos seus pais e dos seus antepassados na realização dos seus desejos? Qual será? Vamos conversar sobre isso aqui hoje, né? E aí agora vamos dar um tempinho pro pessoal ir chegando, tá? O Instagram vai avisando aí, o pessoal vai entrando, sejam todos bem-vindos. Bora falar desse tema aí, como que é essa história de pais, de antepassados, afinal de contas, não é, gente? Então, bora lá. Quem tá acompanhando aí essa maratona de lives essa semana, a gente tá fazendo aí uma sequência, então começado segunda-feira, falando sobre expansão de consciência. E percebam, gente, que todos esses assuntos, eles estão completamente interligados, conectados. Assim como conectados com o que eu tô sempre aí falando nos stories, os posts que saem pra ajudar vocês e trazer consciência. Fato é que se você tem alguma coisa na sua vida, algum problema e algo a resolver, seja de saúde física, saúde emocional, mental, alguma coisa que não vai bem, ou como de fato eu trago tanto assim para trazer mais consciência para vocês que de repente a sua vida esteja travada, você precisa buscar o entendimento dessas coisas que podem estar acontecendo aí na sua vida, certo? Então, uma aguinha, aliás, para ter fluidez na vida, água. Somos feitos basicamente de água, né? Então, bora começar conversando devagarinho aqui sobre esse assunto, né? E por que escolhemos aí esse tema, né? Da relação dos pais, dos antepassados na realização dos desejos, né? Afinal de contas, se é você que quer o desejo, o que teu pai, tua mãe e os teus antepassados têm a ver com isso, né, gente? Pois é, vamos descobrir aqui juntos, né? Porque tem tudo a ver, né? Então vamos lá, você aí, aliás, essa semana, foi ontem, né? Acho que foi na live de ontem, que nós conversamos justamente sobre a parte de você fazer a programação, né? Por exemplo, daqui um pouco estamos virando o ano, já agora na reta final de novembro. E aí nós começamos a fazer aquele balanço, né? Poxa, como é que foi? O que eu fiz esse ano? Consegui cumprir minhas metas e tudo mais, né? Então a gente até teve essa live aqui para fazer essas metas. Então, naquele momento que você planeja aquilo que você quer para o teu próximo ano ou para a tua vida, porque, por exemplo, no Desperte do 2022, né, no ano passado, eu ensinei algumas coisas relacionadas às metas, não só do ano, mas uma perspectiva de alguns anos para frente. A gente conversou um pouco sobre isso no evento passado, né? Então, de repente, você tá lá fazendo o teu planejamento para 2023, mas a perspectiva que você tem nos próximos anos, de algumas coisas, de repente, que são mais grandiosas e que você precisa fazer uma construção, que talvez não seja possível em um ano apenas, né? E esse é um desejo seu, né? É um desejo de você que tá aí me assistindo como um ser único, né? Mas quem te deu, né, o seu corpo para que você tivesse a manifestação do teu espírito foram os teus pais, né? E aí que as coisas começam a se conectar, né? Então, quando a gente decide que a gente quer um desejo, primeiro que tem uma outra questão. Quando a gente decide que a gente quer um desejo, a gente tem que ter a percepção se aquele ali é algo que vem do ego, né? Então, é uma coisa que, vamos dizer assim, não precisamos, mas aquilo ali vai satisfazer uma vontade egoística, né? Uma vontade muito pessoal. E aí agora, de repente, alguém pode se ofender e tal. Assim, em que sentido egoística, gente? Porque quando a gente quer, a gente escolhe algo, algum desejo, algum sonho, que é algo que vai realizar, né? Somente, por exemplo, a mim mesma. E não importa os outros, né? Não é algo, um desejo que contempla, né, outras pessoas junto. Quando isso acontece, a gente diz que é mais um desejo do ego, né? Não é exatamente um desejo
do Criador, um desejo de algo maior do universo, né? Por quê? Porque quando o nosso espírito ele está alinhado com o todo, né? Com Deus, com o Criador, com como você quiser dizer, nós vamos trazer mais próximo dos nossos desejos algo que não beneficia somente a nós mesmos, mas beneficia um conjunto de pessoas, ou beneficia uma cidade, ou beneficia um grupo maior, né? Não somente você e possivelmente a sua família. Aí é realmente um desejo, algo que vem do espírito e que está alinhado com essa conexão maior, né? Com Deus, com o todo, né? Já quando então algo que vem assim, nossa, quero comprar um carro, não sei o quê. Não que a pessoa não possa fazer isso, é claro que pode, entende? Mas assim, sempre a gente tem que lembrar, gente, ontem na live, foi ontem as leis cósmicas, a anteontem aqui foi essa de planejamento. Ontem nas leis cósmicas, que passamos aí um batidão das 9 leis, tá? Uma das leis é a lei da benevolência, e essa lei, ela fala, né, justamente que você tem que sempre lembrar e pensar que você tá aqui, eu, você, todos nós estamos aqui para servir o próximo. Então, quando a gente escolhe os desejos que a gente quer realizar, a gente vai ter sempre muito mais facilidade para realizar aquilo que a gente está escolhendo e que beneficia outras pessoas junto, né? Um carro que você queira pode sim beneficiar outras pessoas, sim, porque dependendo como que vem, por exemplo, aquele recurso para a compra desse carro, provavelmente, ou dependendo provavelmente não, se vem de um recurso que você está ajudando outras pessoas, você vai ter mais facilidade para ter o dinheiro disponível para comprar um carro, uma casa, seja para o que for, né? Então, gente, em primeiro lugar, quando a gente deseja algo, é legal a gente até já trazer essa percepção. O que é? É algo do ego? Normalmente, gente, os desejos que são mais ligados ao ego, a uma vontade pessoal que não faz muito sentido para um grupo de pessoas, né? Beneficiaria somente aquela. São tipos de desejos que eles acabam tendo um pouco mais de dificuldade para serem realizados, tá? E aí, quando a gente fala que os pais e os antepassados influenciam, né, nessa forma como nossos desejos vão realizar, com relação ao que eu estou me referindo aqui? Então, como eu comentei ali atrás, para que cada um de nós, né, tenhamos tido a oportunidade da vida, né? Então, primeiro houve o encontro de uma mãe e um pai. Essa mãe e esse pai se relacionaram e, através do óvulo e do espermatozoide de cada um, né, houve aí a criação do seu ser, do seu corpo, do meu corpo, né? Então, foi a junção de metade mãe e metade pai que nos originou, né? Então, nós temos dentro da gente o nosso DNA, que é metade mãe, metade pai, certo? Então, significa, gente, que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, nós estamos carregando dentro da gente essa metade mãe, metade pai, né? Então, para onde quer que a gente vá, né, nós vamos sempre carregar ali dentro de nós os modelinhos que vieram deles. E aí entram algumas coisas, porque eu volta e meia falo o seguinte, né? Nas stories, nas lives aqui, eu falo sempre assim, né? Que nós presenciamos situações dos nossos pais que a gente pode não se recordar, mas a gente tem ali uma memória inconsciente que ficou com aquilo ali gravado, tá? Só que além dessa memória inconsciente, a gente tem a memória celular, né? Então, que tá relacionada a essa memória inconsciente. Então, assim, independente de a gente ter essa consciência, aquela memória tá lá, né? E ela tá guardando aquilo que aquele comportamento que o seu pai e a sua mãe sempre tiveram. E automaticamente, até por uma questão de honra àqueles que te deram a vida, que te deram um corpo, a gente acaba se comportando dessa forma super semelhante, porque a gente tá honrando, né, aquilo que eles trouxeram, né? E normalmente, né, o que acontece?
tanto o pai quanto a mãe, eles também estão carregando dentro deles os pais deles. Então, eles também estão trazendo dentro deles essa referência de mais algumas pessoas, que são os seus avós, né? E quando a gente começa a olhar isso, a gente vai olhar que mais para trás tem mais gente. Então, são os pais, os avós, os bisavós, os trisavós, os tetravós e além, né? Que a gente vê isso muito, por exemplo, em constelação, né? Acontece que pensa em carregar todas essas pessoas dentro de você, né? Isso traz muitos e muitos emaranhados, muitas conexões em si. Só que nem sempre são positivas, né, gente? Então, vamos pensar, né? Quando a gente pensa na história da humanidade, né, em tudo que a humanidade já viveu e a história, então, né, de que parte da história que eu tô falando, né? Tô falando das guerras que a gente sabe que já ocorreram pelo mundo, tô falando de mortes, de pessoas que passaram fome, de crianças abandonadas, de crianças roubadas, de estupros, enfim, assassinatos, as mais diversas atrocidades, né, que a humanidade já viveu em tempos distantes, mas não só, porque a gente sabe que diversas coisas continuam acontecendo, né? Mas quando a gente olha para trás e relaciona aí com esses antepassados, a gente tá percebendo, sim, que vem lá de trás, né, algo que os antepassados vivenciaram, né? Então, por exemplo, se lá atrás, né, algum antepassado seu, por exemplo, uma coisa que foi muito comum no passado, né? Então, roubo de terras, né? E mortes ali por causa dessas terras, né? E não muito distante isso, e até hoje em dia, né, em algumas regiões do Brasil ainda acontecem, né? Mas o que acontecia, né, vamos usar no passado, né? O que acontecia? Roubavam terras, então a pessoa era assassinada, né? Então, pensa se alguém da tua família, né, passou a perna em alguém, né? Ficou com umas terras a mais de alguma coisa, passou a perna em alguém lá numa escritura, né? Aí a gente pode estar falando de um antepassado que viveu há uns 200 anos atrás, por exemplo. Mas é teu antepassado. Você tem esse DNA que é aí do teu pai e da tua mãe, e teu pai e a tua mãe tem o DNA deles lá, ou seja, você também tem, né? Então, o cara lá, né? Não, pois fez lá o outro assinar uma escritura, passou um imóvel lá pro nome de outro, e umas maracutaias assim. E aí hoje a tua vida financeira não anda, você vai à falência, você tenta se recuperar das finanças e não consegue entender por quê, e a vida tá lá travada e você fica se sentindo que nem um ratinho andando na esteira ou naquela bolinha, e a vida não sai do lugar, né? Porque muitas vezes, gente, a gente programa o sonho para ser realizado, mas a gente tem todas essas questões que não são diretamente da gente, mas nós carregamos dentro de nós. Então, às vezes pode ser isso, algo que um antepassado lá em outra época fez, e hoje isso reflete na nossa vida. E aí, enquanto isso não é constelado, enquanto isso não é limpo, enquanto isso não é resolvido, você ainda continua presa nisso, ou preso nisso, né? Por causa desses emaranhados. Porque os emaranhados, gente, é como se a gente pensasse num novelo de lã, né? Um novelo de lã tá lá todo embolado e aqueles fios lá todos emaranhados, tá? Aqui, ó, não é, mas aqui dá pra pensar meio que um emaranhamento, né? Isso aqui é a capinha que vem nos florais, né? Nos alquímicos, florais alquímicos. Mas aqui, vocês vejam, tem aqui umas, como se fossem umas costuras, né? Então, imagina isso tudo aqui enovelado, emaranhado. É como se a gente precisasse soltar fio por fio
né? Limpando tudo isso, honrando essas pessoas, esses antepassados. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Muito comum, e é muito comum a gente pegar, abrir constelações e esse tipo de situação aparecer ali naquele momento, né? Mas se, por exemplo, uma pessoa que foi roubada, né? Que roubaram terras dessa pessoa. Essa pessoa, ela se sente desvalorizada, ela pode não ser da família, tá? Mas alguém da tua família fez isso, por exemplo. E essa que não é da família, ela se sente tão desvalorizada, tão excluída, né? Que ela acaba impactando na sua família. Até porque o bem material era dela. E se ela foi roubada, é como se sempre o representante da tua família ficasse devendo para esse. Então, esse daqui já morreu há mais de 200 anos. Só que esse aqui, mesmo que também já tenha morrido, ele continua cobrando sistemicamente. E aí, a vida da família desse aqui, que esse aqui já morreu, já não existe mais, mas você pode ter um caso assim, né? E como eu disse, é bem comum isso acontecer. Aí a vida da pessoa tá travada, e aí quando a gente volta e detecta esse tipo de coisa, a gente precisa reorganizar uma coisa que aconteceu há 200, 300, 500, 1000 anos atrás, vai saber, né? Para que cada um nessa história, mesmo lá do passado, seja honrado, respeitado, valorizado, que se traga consciência, né? A primeira live dessa semana foi expansão de consciência. Isso que eu tô falando pra vocês, pra algumas pessoas pode ser novidade, pode ser, nossa, nunca ouvi falar sobre isso, não tô entendendo nada. Assim como já foi pra mim, porque na minha busca de cura, né, eu fui passando por diferentes técnicas. E eu fui me descobrindo como terapeuta, né? Embora a minha formação inicial seja nutrição, e quando eu fui me descobrindo terapeuta, eu fui buscando a formação dessas terapias porque elas faziam muito sentido, né? Então, enquanto a gente não honra pessoas lá do nosso passado, pessoas que perderam dinheiro, elas ficam paradas no tempo, por exemplo. E sem ter consciência que aquilo lá, por exemplo, vamos lá, me veio 1400 na cabeça. Vamos dizer que aquilo lá aconteceu em 1400 e pouco, em algum lugar, em algum país do mundo. Aí a gente tem que trazer consciência para essa criatura, que é um espírito que está vagando aí, cobrando, que a gente está em 2022, que a gente não está em 1400. Né? Então trazer consciência também que aquilo lá era um contexto da época. Hoje em dia, se acontece, a gente também não tem muitos relatos abertos, né? Mas lá atrás isso era mais comum. Então trazer consciência que esse era o contexto da época. Mudando de assunto, né? Que eu peguei aqui no caso exemplo financeiro, mas por exemplo, na área amorosa, afetiva, de relacionamentos, né? Então, também aconteciam diversas coisas, muitas histórias com amantes no passado, muitas histórias, né, de homens que tinham mais de uma família, né? E isso tudo repercute. Então, por exemplo, histórias de guerra, que homens, né, os homens da casa iam pra guerra, essas mulheres ficavam lá esperando. Quer ver um exemplo que me veio também a lembrança aqui? Que eu sou gaúcha, né? Então a gente tem, por exemplo, a história da Revolução Farroupilha, para quem é gaúcho como eu, né? E que tem isso tão presente, que a gente tem um senso muito forte do nosso estado, né? Como se fosse um país, né? E então, por exemplo, ali... e aí até há muitos anos atrás saiu era tipo um seriado numa televisão, que era a Casa das Sete Mulheres, e retratava justamente isso, né? Os seus maridos, respectivos maridos, iam para a guerra, né? E eles não voltavam para casa muitas vezes. Na Segunda Guerra Mundial, né? Muitas pessoas, e quando a gente vai abrir uma constelação, a gente acaba acessando essas memórias de antepassados de pessoas, né? Da linhagem daquele cliente, por exemplo, que estavam lá naquela época e passaram por isso. Então fica como se fosse um registro mesmo de
pessoas que não têm direito de um relacionamento, que alguém vai embora e nunca volta. Então são pessoas que ficam ali sempre batendo ali naquela tecla, tentando se relacionar, mas seguem sempre com um relacionamento fracassado. Por quê? Porque acaba tendo no seu registro ali de memória celular, que às vezes é lá de um antepassado, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu tenho origem alemã, então pensa, os alemães eles passaram fome na guerra, né? Então muitas vezes eu detectei, né, que a compulsão alimentar, né, que eu apresentava e que era bem descontrolada, tinha outras questões, mas também tinha isso. Porque às vezes você está representando um antepassado teu, né? Seja numa situação, por exemplo, de compulsão, como eu estou dando esse exemplo de quem passou fome no passado, né? De situações amorosas, como eu estava dando o exemplo agora, então de relacionamentos fracassados, porque, por exemplo, nós gaúchas, as mulheres gaúchas, aliás, eu vi que entrou uma prima aí, né? Bem-vinda. Então, nós gaúchas, a gente tem muito forte a nossa memória celular de mulheres fortes. Mulheres que muitas vezes são ali um centro dessa família e que, como eu estava dando o exemplo lá da Guerra Farroupilha, então seus homens foram para a guerra e aí muitas vezes não voltaram. E isso aconteceu em diversos lugares do mundo com as guerras, né? E tudo isso tá dentro da gente, né? Tudo isso tá dentro da gente como antepassado, né? Então, quando a gente pensa assim, nossa, que maravilha, 2023 tá chegando, quero realizar os meus desejos, vou fazer meu planejamento e tal. E aí o título dessa live, como que os pais e os antepassados influenciam na realização dos nossos desejos, gente? Eles influenciam porque enquanto a gente não perceber que se tem esses emaranhados, eu tô aqui só citando exemplos aleatórios, citei da parte de finanças, de relacionamento, enfim. Se a gente detecta que tem algo na nossa vida que não tá andando, a gente precisa identificar, nossa, o que é isso? Preciso resolver isso, eu preciso desfazer esses emaranhados, né? Para que então aquele projeto que eu tô querendo para 2023, ou como eu disse até antes, às vezes é um projeto por um período um pouco posterior, mas para que aquele projeto ele realmente aconteça. Para que ele aconteça, eu vou precisar limpar coisas aí da minha vida, né? Então, coisas que podem não ser diretamente tua, mas que vem aí de antepassados. E aí eu preciso entender, poxa, qual é a minha origem? Por exemplo, a minha alemã tem várias misturas também, português e tal. Então, assim, poxa, olha a história dos portugueses quando chegaram no Brasil, né? Estupraram, mataram as índias lá, né? Estupraram as índias, mataram pessoas para ficar com as terras. Então, assim, coisas muito pesadas. Então, entendam, gente. A gente carrega, quem tem, por exemplo, essa descendência portuguesa, tá? Que eu, antepassados portugueses, como eu acabei de citar agora, essa origem, né? Se você tem dentro de você antepassado português, né? Nós carregamos essa história que Portugal teve quando chegou aqui no Brasil, tá? Então, essas coisas de matar, de roubar terra, tudo isso a gente acaba carregando. Então, a gente precisa dar um lugar para aquilo ali e colocar uma ordem, né? Cada um tem o direito de pertencer, cada um tem o direito de ter o seu lugar no mundo, né? E isso é um senso humano, né? Que todos nós queremos ter esse lugar, o nosso lugar, né? Então, às vezes, são antepassados nossos lá de um passado longínquo que eles não se sentem como tendo o seu próprio lugar. Aí você tá hoje aqui em 2022 para 2023 querendo realizar desejos financeiros, amorosos e tudo mais e não consegue porque é um cara lá de trás que te segura. Então, gente, precisa limpar isso. Precisa constelar, precisa limpar DNA de pai e mãe, que é o que eu tanto falo e aqui nos stories, lá nos posts, enfim, falo tanto na alquimia floral, a terapia de alquimia floral, que vai limpar esse DNA. E por que, gente, limpar o DNA de pai e mãe? Todos nós somos gratos à vida que recebemos de pai e mãe, né? Desse óvulo, desse espermatozoide que se juntaram para nos dar a vida.
Mas nós precisamos limpar sim a parte deles que eles também carregam dos seus pais e que os pais carregam do bisavô, enfim, que também carregam de muitos anteriores, para limpar crenças, para limpar coisas que estavam limitando, aqueles modelos que não são fortalecedores. Quando eu falo limpar, pensa, limpar é limpar sujeira. Não é tirar a parte boa do teu pai e da tua mãe. Mas, de fato, é preciso limpar aquela parte que acaba te controlando, né? Te controlando pelo sentido do DNA. Não é nada direto, né? E não é nada contra o pai e a mãe, não. Né? Nós somos gratos à vida que recebemos, mas a gente assim começa a cortar e limpar coisas que nos prendiam e não nos deixavam fazer as nossas coisas, tá? Então, no momento que a gente limpa DNA de pai e mãe, que a gente desfaz esses emaranhados do passado, desses antepassados, claro, sempre honrando isso, a vida que se recebeu de pai e de mãe, mas desconectando dele para que o teu espírito possa ir realizar aquilo que ele veio realizar aqui na Terra, tá? Porque é isso, gente, todos nós somos um espírito encarnado num corpo físico que a gente ganhou do pai e da mãe, né? E temos aí uma mente controlando aí essas coisas, como vai fazer e tudo isso, que é a história da mente que mente, né? Porque a nossa mente, ela foi programada de uma forma, tipo um programinha de computador, né? Então aí, por exemplo, eu tô fazendo a live pelo celular. No celular tem um monte de aplicativo. É tipo isso, na nossa mente a gente tem um monte de aplicativo, entre aspas, né? Que fazem com que a gente traga como se diz, o funcionamento da nossa pessoa, né? Então, por isso que eu tanto falo que a base da estruturação emocional é corpo, mente e espírito. Porque o teu espírito precisa de um corpo para executar o que ele veio fazer aqui, porque ele veio fazer alguma coisa aqui. E ele vai usar uma mente para guiar tudo isso. E essa mente tem que estar muito bem programada. Aí é que entra a reprogramação das suas emoções, né? Então é muito bacana quando a gente olha para tudo isso e principalmente quando a gente traz para a consciência que a gente precisa limpar coisas, sintomas do nosso corpo, gente, doenças, a gente precisa limpar, tá? Precisamos limpar para que a gente tenha toda essa fluência e aí a gente então finalmente realize aquele tal de desejo que a gente tanto quer, tá? Mas tenham consciência disso, para que você consiga realizar os teus desejos, você precisa cortar o cordão com a mãe, você precisa cortar o cordão com o pai. Então, lá quando nasce, já corta o cordão umbilical, mas às vezes a pessoa, ela tá adulta, 40, 50, 60 anos, enfim, e ela tá ali presa no cordão umbilical. Então é preciso cortar esse cordão, tanto com mãe, quanto com o pai, assim como com os antepassados, sempre com muito respeito, com muita honra com tudo isso. Mas quando você corta isso, quando você começa a limpar isso, aí sim, de fato, você vai ter aquela fluência, né, que eu tanto falo, você vai ter fluência para que você possa seguir a sua vida e fazer aí aquilo que você veio fazer, aquilo que o teu espírito veio fazer. Aí você tem lá o desejo, nossa, 2023 é o ano, quero fazer tal coisa. Tem que se libertar, gente, tem que se libertar. Tem que limpar pai, tem que limpar mãe, tem que cortar e limpar os antepassados, tá bom? Então, um prazer imenso falar com você sobre isso, sobre a influência dos pais e dos antepassados na realização dos desejos. E esse foi o nosso tema de hoje, tá? Semana que vem, gente, segunda-feira, a gente vai ter mais live. Segunda-feira vai ser às 18 horas, tá? Porque vai ter jogo do Brasil e tudo, né? Então, nessa segunda-feira do dia 28, a gente vai fazer às 18 horas, tá? Então, já aproveita que você vai estar emendada aí do jogo e já vem pro Instagram para assistir, participar da nossa live, tá? E aí a gente se vê, vou anunciando os horários na semana que vem para vocês, tá? Importante vocês acompanharem tudo pelos stories, que lá a gente tá falando os horários das lives e tudo mais. E é um prazer imenso, qualquer coisa me chamem no direct, vai ser um prazer imenso falar com vocês, tá bom? Ó, beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no coração de todos vocês. Beijo, beijo, gente!